Obrigado, Sr. Presidente. Eu iria colocar duas questões. Uma que vai no sentido do que acabou de referir o deputado Nuno Reis. Esta audição do Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência foi consensualizada na Comissão de Assuntos Económicos ou na Comissão de Assuntos para as questões da Agricultura, após uma interpelação minha na última audição do Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência nesta sede. E a partir dessa minha interpelação ficou agendado, ou ficou pelo menos previsto, a vinda do Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência a esta Comissão e à Comissão da Agricultura, no sentido de apresentar esse relatório sobre o qual tinha sido questionado nessa audição de 14 de julho, portanto, no fim da anterior sessão legislativa. E, portanto, desse ponto de vista, julgo que a questão colocada tem toda a pertinência e eu parece-me, independentemente da ordem, que o facto de haver uma primeira intervenção do Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência era obrigatória exatamente por isto. Uma segunda questão, certamente, mercê decisão em futura reunião desta Comissão e da Comissão da Agricultura, cada uma em separado, ou como entenderem, é o seguinte: é uma evidência que nós não temos qualquer condições para debater com alguma seriedade e profundidade um relatório como aquele que nos foi apresentado com 700 páginas. E, portanto, do meu ponto de vista do Grupo Parlamentar do PCP, é obrigatório que as comissões, e assim o farei se as comissões não o decidirem, o farei novo requerimento, para que nós tenhamos o tempo todo necessário para o debate deste relatório, que julgo importante, independentemente do seu conteúdo. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por saudar o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência e falar-lhe duas questões prévias. Uma é ainda o problema, sempre referido pelo Grupo Parlamentar do PCP, da variável tempo. Vão-se cumprir em janeiro, 16 de janeiro, 2 anos sobre a primeira vez que nós abordámos esta questão aqui com o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência. É tempo demais para o tratamento de questões deste tipo, mesmo que eles tenham a complexidade que é conhecida. Depois também é evidente que um relatório de 700 páginas não é suscetível de discussão se não nos for distribuído com antecedência suficiente. Julgo que o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, relativamente a esta matéria, tem que começar por nos dizer quando é que entrega o relatório, para a seguir nós termos aqui a possibilidade de marcar a data das reuniões. Depois dizer-lhe, Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, que numa análise geral, o senhor, no relatório, agarra-se ao formalismo legal, àquilo que poderia dizer, à letra da lei. Eu não sou jurista, mas tenho esta ideia. E, de facto, pouca atenção aos problemas reais que estão colocados, alguns até estão detectados e mesmo enunciados. Sobretudo a conclusão central: o desequilíbrio brutal de forças entre a grande distribuição, a produção e a indústria. O senhor não tira conclusões desta constatação? A Autoridade da Concorrência, por exemplo, não ouviu falar, mais uma vez, vai dizendo alguma coisa, mas muito curta, sobre colusão tácita, o comportamento paralelo de um conjunto de empresas reduzido, como é este o caso, e que atuam sem terem nenhuma concertação oficial, formal, é o caso também dos combustíveis, mas de facto têm comportamentos que acabam por ser paralelo, por convergirem, por prejudicarem fortemente os fornecedores, neste caso, e a produção. Eu diria que é um grande relatório de 700 páginas, muito pouca utilidade para um mercado há poucos tubarões e muito peixe, e apetecia-me citar aqui o Padre António Vieira sobre esta matéria. Muita generalidade informativa, Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, mas não nos traz aqui resposta concreta relativamente a 3 questões que estão na origem destes relatórios,
sobre os quais o senhor foi aludido em sede desta comissão. O leite, já referiu aqui que ia ter em breve conclusões, o arroz e o azeite. Onde é que estão as respostas concretas relativamente a estes três produtos, Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência? Depois, é um relatório recheado de explicações, justificações, valorização e até absolvição dos grandes grupos pelas suas práticas lesivas dos seus fornecedores, da indústria nacional e da agricultura nacional. Eu ainda regressaria a isto, se tiver tempo, nesta primeira fase. Questões centrais. O Sr. Presidente fala da regulação existente e cita o licenciamento e os horários de comércio. Ó, Sr. Presidente, depois da evolução da lei do licenciamento, nós estamos perante um processo de liberalização total do licenciamento comercial das grandes distribuição. Relativamente ao horário, com o decreto-lei que o Governo anunciou em julho, é a liberalização total. Aliás, há uma formulação errada no seu relatório. O que está lá era aquilo que constava do projeto do PSD, mas não é aquilo que consta, segundo aquilo que consta da informação do Conselho de Ministros. Aquilo que lá está errado, Sr. Presidente, porque não é aquilo, a não ser que o Sr. Presidente nos distribua aqui o decreto-lei do Governo que ainda não conhecemos, estranhamente ainda não se conhece. Depois fala sobre este problema das vendas com prejuízo. Portanto, as práticas restritivas de comércio. Ó, Sr. Presidente, é feita uma avaliação se a ASAI está a fazer um número suficiente de fiscalizações relativamente a este universo. O senhor fala de escassa vigilância e fiscalização, até se propõe a aumentar. Mas o Sr. Presidente tem em conta o resultado do desequilíbrio de forças que constata no problema da denúncia e do conhecimento deste problema? Tenha em conta o que é que isso significa para fornecedores, sobretudo pequenos e médios fornecedores. O senhor fala em violação da lei... Eu concluí, Sr. Deputado. Da lei da concorrência nacional em 3 áreas. Começa por falar na autorregulação e esquece de nos dizer o que é que dizem os fornecedores sobre a autorregulação desde 97. Balanço francamente negativo. O Sr. Presidente não nos diz nada. Até diz que o Código tem uma segunda intervenção, Sr. Deputado. Tem mesmo de terminar. Funcionar como uma forma de legitimação do comportamento dos grupos.